Fala comigo, pessoal. Donald Trump se encontrando com o CEO da TSMC. Bitcoin tem uma leve alta depois de uma notícia importante para o mercado de criptomoedas, onde o próprio Donald Trump falou que vai fazer uma reserva de criptomoedas para os Estados Unidos, não só usando Bitcoin. Isso trouxe euforia para o mercado depois de alguns dias de queda. E quem viu meu último vídeo explicando por que o mercado fez tantas vendas, não só no mundo de cripto, mas no mundo convencional, no mercado de ações. E aí eu trago um pouco dessa visão lá naquele conteúdo sobre por que isso acontece, tá? Esse sell-off que a gente teve na bolsa aí no mercado de risco. E hoje, por conta dessa notícia do Donald Trump, Bitcoin voltou a subir nesse momento que eu gravo o vídeo. Tem bastante coisa importante aqui para a gente debater no vídeo de hoje. Tem um pouquinho sobre a expectativa essa semana no mercado de trabalho que vai balizar o ano inteiro. Imagina que os juros americanos balizam as economias ao redor do mundo, os juros ao redor do mundo. E essa semana a gente tem aí mercado de trabalho saindo dados importantes, e aí isso vai fazer com que o mercado queira um apetite de risco ou não, dependendo do que sair, tá? Então a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E a gente teve também Trump e Zelensky, uma discussão ali dentro de uma entrevista. Donald Trump falou: você está beirando com uma guerra mundial, uma terceira guerra, por conta de algumas atitudes. Zelensky, tem gente que é contra, principalmente uma parte da mídia que está querendo colocar Donald Trump como aliado de Vladimir Putin nesse momento. Então tem algumas coisas que são importantes a gente debater aqui, claro, tudo com um aspecto mais voltado para o mercado global, para o mercado que a gente sabe que é o maior mercado do mundo, mas que impacta todos os outros e, claro, como impacta o nosso bolso. Vamos lá, vamos começar com a reserva estratégica de criptomoedas que o presidente Donald Trump acabou de anunciar. E aí ele quer ter ativos digitais, de acordo com a sua proposta ali, que são Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano. Ó, dessas criptos eu já tive todas, tá? Eu já tive todas atualmente. Só tenho Bitcoin. E recentemente, quando o Bitcoin bateu um topo, eu vendi uma parte relevante do que eu tinha para ajuste de risco, tá? Eu, para quem já me acompanha aqui ou para quem já me segue no Instagram lá há 5 anos, eu tenho Instagram bem ativo, razoavelmente grande até, para quem fala de ativos globais. E lá eu sempre trago pra galera que me acompanha, quando eu abro caixinha de pergunta, que eu já tive uma parte muito relevante do meu patrimônio em criptomoeda. Se eu pegar desde a faculdade, comecei a estudar sobre investimentos lá quando eu tinha menos de 20 anos. O primeiro livro que eu li foi do Serbase, sobre o mercado financeiro. Não tinha vídeos no YouTube, depois eu fui ver que era muito mais do que aquilo. Os livros do Serbase, eles davam só uma pequena explicação, que foi suficiente para eu começar a entender o que é renda fixa, renda variável lá na época, há mais de 15 anos atrás. E aí depois eu fui para o mercado tradicional, consegui fazer os meus primeiros investimentos em renda fixa. Demorei para conseguir fazer investimento porque eu não tinha dinheiro, era um duro. Como eu acredito que seja a maioria dos brasileiros, você busca algo melhor e você vai aprendendo. Uma coisa que eu sempre tive muito forte foi aprender a juntar dinheiro. Isso, apesar de ganhar muito pouco ou às vezes nada, sempre dava um jeito de guardar alguma coisa, porque é um exercício para sua vida, tá? Tem gente que fala, e realmente é verdade, você não vai ficar rico economizando um cafezinho, mas mentalmente você vai ficar muito forte quando você não cede às suas tentações, tá? E é óbvio, para você conseguir enriquecer, você precisa ganhar mais dinheiro e saber aportar esse dinheiro, claro, saber onde colocar. Mas é importante você ter controle sobre os seus desejos e principalmente um controle sobre você mesmo, tá? E o exercício de você saber guardar dinheiro, você saber economizar de forma inteligente, vai te dar essa resiliência para sua vida. Na verdade, essa antifragilidade, né? Porque você vai se tornar cada vez mais forte. Eu não estou falando que você tem que ser um muquirana que não faz nada, eu só estou dizendo que você precisa aprender a controlar os seus desejos. E a maioria de vocês compra as coisas por impulso. Mas voltando, eu tive assim uma experiência no mercado tradicional, renda fixa. Depois eu tive experiência no mercado minhas primeiras experiências, eu digo, no mercado
de renda variável, comprando algumas ações brasileiras, e para quem me acompanha sabe que eu não tenho mais ações brasileiras, para mim não faz sentido algum ter ações brasileiras. Mas no meio desse caminho, lá em 2016, 2017, eu comprei minhas primeiras criptomoedas. Eu peguei o Bitcoin ali a US$ 900. E cheguei a ter XRP, Ethereum, tive Cardano, tive Solano, tive diversas criptos na época. Inclusive, eu nem sei dizer todas que eu tive, porque era uma febre, né? Para quem era desse mundinho, apesar de ser um mundinho muito fechado, no mundinho era uma febre. E aí, assim, teve cripto que eu ganhei dinheiro, teve cripto que eu não ganhei, e eu comecei a entender projetos, né? E aí, para mim, hoje que faz sentido o projeto do Bitcoin para ter, de fato, pro longuíssimo prazo. Mas o Donald Trump disse que vai ter uma reserva de capital ali dos Estados Unidos nessas principais criptomoedas. E aí a gente tem um estoque de ativos que antes, se a gente pegar lá o padrão ouro no final da década de 60, início da década de 90, quando foi extinto. Para quem não sabe, a gente teve, antes disso, né, principalmente em períodos fora de guerra, a gente tinha o padrão ouro como o que dava lastro para o dinheiro em circulação, como o dinheiro dos bancos centrais. Começaram a ficar muito difícil de ser manipulado. Teve um momento que eles falaram assim: ah, não tenho por que ficar lastreando meu dinheiro, não. Eu quero ter liberdade para poder emitir moeda. E aí a gente teve o acordo de Bretton Woods. O dólar foi a moeda que começou a ser utilizada a nível global e os países fecharam o acordo para isso. E parece que diante de uma crise que a gente possa ter de liquidez, né, de muito dinheiro ofertado no mercado, o Donald Trump tem pensado em uma forma de você lastrear de alguma forma, você ter alguma reserva. Grandes nações têm reserva em ouro ainda, mas você pode ter reserva em ativos digitais. Pode fazer muito sentido. É óbvio que existe uma declaração que, dentro desse contexto, ajuda muita gente, porque é um mercado muito especulativo, por isso que eu falo que vocês têm que tomar cuidado quando vocês vão ter de cripto, porque é um mercado realmente muito volátil, qualquer notícia mexe com ele. Porra, no último vídeo o Bitcoin estava caindo ali abaixo dos US$ 80.000. Depois ele voltou para os US$ 90.000. É uma doideira, pessoal. Então é importante que vocês tomem muito cuidado, tá? Vamos lá. Segunda notícia importante aqui do dia: Nvidia e Broadcom testam chips com as fábricas da Intel. A Nvidia, fabricante na verdade, desenvolvedora de GPUs, placas de processamento gráfico, principalmente para data centers, para a parte automotiva, já falei muito sobre isso aqui também no canal. E a Broadcom desenvolve chips mais voltados para telecomunicação, também para data center, mas são pegadas diferentes, são empresas que valem aí bastante. A Broadcom atingiu US$ 1 trilhão, a Nvidia chegou a ser, em determinado período, a empresa mais valiosa da bolsa, voltou a ser ultrapassada pela Apple. São duas empresas que estão se organizando para poder testar uma tecnologia avançada de chip de fabricação com a Intel. A Intel, para quem não sabe, por décadas foi uma ótima pagadora de dividendos e uma das principais empresas do mundo, verticalizada quando a gente falava de semicondutores. Desenvolvia, fabricava. Só que a Intel, como não conseguiu se especializar e não conseguiu desenvolver os chips de, principalmente na parte de foundry, né, que é a parte de fabricação, chips de ultra tecnologia ali de 3 nanômetros, 5, 3 nanômetros, ela ficou para trás quando a gente compara com a TSMC. E atualmente, como a Intel é uma empresa que tem sim uma mão de obra qualificadíssima dentro do seu plantel, a empresa ficou um pouco para trás, mas já passou por diversos momentos. Ela tem tentado algumas parcerias para voltar a se reerguer. É, e aí, a TSMC, que tem uma pegada super tecnológica também, de fazer 3 nanômetros de chips de 3 nanômetros, recentemente já anunciou parcerias com Big Techs para conseguir fazer investimento. Falei sobre isso também, para fazer investimento nos Estados Unidos, principalmente no Arizona. Novas fábricas saindo de Taiwan, também na Europa. A TSMC, ela é a empresa a ser perseguida na parte de foundry, de desenvolvimento, na parte prática de fazer o chip ali, a mão na massa.
E a Intel está buscando o lugar dela. Bom, a parceria com a Broad com a Nvidia está trazendo alguns atrasos, está difícil para fazer essa produção, mas aparentemente a intenção deles é conseguir fazer isso, uma produção de chip até 2026, ou seja, ano que vem. Vamos ver, né? Existem algumas aquisições que estão envolvendo a Intel aí os próximos trimestres. Vamos ver o que vai acontecer também. A TSMC está de olho, como eu falei, em uma fabricação de chip de 2 nanômetros nas novas fábricas. Então, por mais que a Intel consiga desenvolver essa parceria de uma forma, como eu posso dizer, bem sucedida com a Broadcom e com a Nvidia, eu ainda acho que o caminho da Intel vai ser bem difícil, tá? E falando TSMC e semicondutores, Donald Trump e o CEO da TSMC se reuniram para discutir plano de investimento da empresa. Acabei de falar, acabei dando spoiler, mas o Departamento de Comércio dos Estados Unidos financiou aí, na verdade, deixou claro quanto vai financiar alguns bilhões de dólares para poder fazer com que as fábricas da TSMC saiam logo em território americano para trazer essa tecnologia para dentro dos Estados Unidos e sair um pouquinho do risco Taiwan ali, proximidade com China, risco muito grande, né, geopolítico, não só por conta dos semicondutores da tecnologia, mas principalmente por conta da saída para o mar do sul da China, que Taiwan fica bem ali na frente, e aí a China não quer aliados podendo fechar o mar ali, suas rotas marítimas, suas rotas militares, né? Então tem um risco muito grande das fábricas ficarem só ali em Taiwan. Então a TSMC tá trocando ideia ali com o Trump para poder trazer investimento também para os Estados Unidos. Já tem fábrica em desenvolvimento lá. Na verdade, o intuito agora é que esses novos investimentos são fábricas que possam construir chips de 2 nanômetros até 2028, ou seja, chips menores ainda, chips extremamente pequenos. Pessoal, nanômetro a gente está falando de 10 a menos 9, é isso? Nossa, é infinitamente menor do que um fio de cabelo, sabe? É muito pequeno. E aí o acordo entre Estados Unidos, né, sendo representado por Donald Trump e a TSMC, parece que a gente vai ter aí investimentos bem fortes em fábricas semicondutores nessa guerra comercial que a gente tem com a China, essa guerra tecnológica. Bom, eu acho que as principais notícias foram essas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as próximas semanas e o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vai ditar para onde vai o Treasury americano. Se a gente pegar agora o fechamento de 10 anos, em torno de 4,25%. E aí a gente tem o medo de uma recessão que pode acontecer, e a gente tem, ao mesmo tempo, o mercado querendo uma redução de juros. E uma coisa não casa com a outra, tá? Numa recessão você vai ter normalmente juros mais elevados, porque os juros provocam uma queda no PIB e tudo mais, juros elevados. E aí você tem o mercado querendo que esses juros caiam, desde que a inflação americana esteja controlada e desde que o mercado de trabalho também esteja razoavelmente controlado, porque um mercado muito aquecido de trabalho faz com que os preços subam também. E a gente tem aí várias medidas esse ano aí que o Donald Trump pode fazer medidas mais protecionistas e isso pode trazer alguns riscos para o mercado interno americano e a gente pode ter inflação, tá? Por isso que se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco. Já falei, expliquei como é que isso funciona em um outro vídeo aqui, inclusive quando eu falei sobre o investimento massivo da Apple, quase meio trilhão de dólares para os próximos anos nos Estados Unidos. Enfim, se a gente olhar como está o consumo americano, para a gente falar aqui dos dados de trabalho, para a gente entender quais são as expectativas econômicas, o PIB ainda está vindo forte nos Estados Unidos e a gente tem aqui alguns dados que vão sair que são importantes de mercado de trabalho, tem o payroll também. Tem alguns dados que a gente vai analisar, a gente vai ficar de olho, porque imagina assim, ó, se a inflação americana vier controlada, a gente até o final do ano pode ter pelo menos 2 cortes de juros, tá? A cada reunião o Fed está definindo o que vai fazer porque ele precisa entender como é que está a inflação. Agora, se você não tiver uma inflação controlada agora,
no curto prazo, a gente pode ter apenas um corte ou talvez nenhum corte, tá? Porque essa taxa de 10 anos do Treasury de 4,25%, ela não significa uma taxa colocada pelo Fed, tá? A gente está falando de uma taxa longa de 10 anos, onde o mercado faz com que ela suba e desça. Agora, a taxa que é efetivamente colocada pelo Fed é outra, é uma taxa de curto prazo, e é essa que vai determinar o que vai acontecer com a curva longa, né? Como vão ser negociados os títulos no mercado, e o que vai acontecer também com a economia americana. Bom, assim que sair os dados, a gente vai trazer aqui para vocês e a gente vai dizer o que o Fed determinou e como é que serão as políticas, tá? Porque se a gente tiver uma taxa de juros caindo, a gente vai ter um mercado mais aquecido na renda variável, a gente vai ter um mercado pró-risco que a gente chama. Agora, se os dados de inflação vierem acima e os dados de desemprego também tiverem, a gente tiver novos postos de trabalho sendo criados de maneira muito acelerada, aí pode dar merda, né? Pode ser. Pô, Thiago, mas não é bom emprego? É bom, mas. Por outro lado, se você não tiver uma criação de emprego que tenha um equilíbrio com oferta e demanda também de produtos e serviços, lascou, vai vir inflação. Tá? Então a economia ela é uma teoria muito louca mesmo, tá, gente? Por isso vocês precisam acompanhar a gente aqui, porque a gente mostra tudo de melhor que acontece no mercado, principalmente para que vocês saibam o que fazer com o dinheiro de vocês. E para a gente fechar aqui, a gente teve a reunião aí do Trump e do Zelensky, e aparentemente o Trump quer uma negociação, quer cessar a guerra para poder ter mais paz no mundo. Só que o Trump tem o jeitão dele de resolver as coisas, aquele jeito mais espalhafatoso, ele joga lá em cima mesmo nas negociações. Então a gente pode ter, dependendo do que acontecer com a Ucrânia, a gente pode ter alguns desfechos. Eu acredito que essa guerra ela precisa acabar não só por conta de todo o problema humanitário que a gente tem na Ucrânia e também, claro, na Rússia, mas porque os russos em algum momento vão, já estão sofrendo com isso, mas em algum momento a coisa vai ficar pior. E é muito gasto com armamento e é uma guerra que assim, tem desdobramentos que estão muito perigosos. Claro que a parte mais importante disso tudo são as vidas e a gente espera que isso acabe de fato, tá bom? Gostou desse conteúdo? É novo por aqui, acredito que seja. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like também no vídeo e ative as notificações. Toda semana a gente traz pelo menos 3 conteúdos bem ricos para vocês aprenderem a montar a carteira de investimento de vocês em moeda forte, fugir de moeda fraca, sair do Brasil e, de fato, aprender a construir um patrimônio para o longo prazo. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem acompanhando essa latinha aqui. Tamo junto, grande abraço e se vê aqui no próximo vídeo.